E assim, quando nós falamos a palavra, o inimigo tem que recuar. Se você está familiarizado com as Escrituras, e realmente não importa se você está ou não, mas há Escrituras em Lucas capítulo 4, onde fala que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E em 4 ocasiões separadas, nos primeiros versos em que Satanás disse a Jesus, é exatamente isso que diz, Satanás disse a Jesus, e ele disse uma mentira. E então Jesus disse ao diabo, e ele citou de volta a palavra. Então, o inimigo mente para nós, e nós temos uma grande arma, uma ferramenta disponível para nós. E esta ferramenta é a palavra de Deus que sai da nossa boca. Agora, não está escrito que o diabo falou com Jesus, e então Jesus pensou. Diz que o diabo disse algo para ele e ele disse algo de volta. Agora, talvez alguns de vocês achem engraçado falar consigo mesmo em voz alta. Bem, para ser sincera, você faz isso o tempo todo. Talvez você não perceba isso, mas você faz isso. Bem, isso foi estúpido. Eu sou burro. Bem, isso nunca vai funcionar. E assim nós falamos em voz alta para nós mesmos e precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Agora, verso 5. Na medida em que refutamos argumentos, teorias, raciocínios e todas as coisas orgulhosas e elevadas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele está dizendo, nós usamos essas armas para ir contra as teorias e os raciocínios e os argumentos que vêm à nossa mente. E eu posso dizer uma coisa, Satanás irá discutir com você. O que ele mais gosta é de uma boa batalha mental. Ele discute com você e ele realmente adora raciocínios. Cara, se ele conseguir apenas fazer você tentar descobrir coisas, cara, lá vai a sua paz, lá vai a sua alegria. E sabe, lembro-me de uma vez, anos atrás, quando Deus colocou no meu coração, porque eu era uma grande, quero dizer, eu era viciada em raciocínio, sabe? Eu tinha que sentir que tudo estava em uma caixa no lugar certo. Eu tinha tudo resolvido. Nós gostamos de pensar que temos tudo resolvido na vida porque isso nos faz sentir seguros, sabe? Você sabe, andar com Deus é um pouco perigoso porque você nunca sabe exatamente o que Ele vai fazer ou quando Ele vai fazer. Então, é por isso que confiar nele é tão importante. Porque temos que confiar nele, porque Ele é bom e porque Ele nos ama e Ele fará a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo. E então eu gostava muito de raciocínio e o Senhor colocou isso no meu coração. Ele disse, sabe, naquelas pequenas aberturas de caixas de correio que você vê nos escritórios às vezes, então, se quiser entregar algo para você, eles põem algo na sua abertura. Bem, às vezes as pessoas recebem ou deveriam receber algo, mas não recebem, porque foi colocado na abertura errada. Deus falou comigo e eu meio que tive essa imagem mental dessas aberturas da caixa do correio. E sabe, hoje provavelmente não são tão prevalentes porque nós temos hoje em dia e-mails e sabe, tudo isso. Mas esse era o sistema em que trabalhávamos e ele disse, você tem tudo em uma pequena caixa, sabe? E isso faz com que você se sinta confortável, mas o problema é que você tem muitas coisas na abertura errada. E assim, é interessante, é como se pensássemos que conseguimos descobrir algo e nós nos sentimos confortáveis, mesmo que, na maioria das vezes em que pensamos ter descoberto o que Deus vai fazer, realmente não é correto. Muitos de vocês estão descobrindo isso, certo? E Satanás gosta de discutir conosco, gosta de preencher nossa mente com raciocínio. Na medida em que nós refutamos argumentos, teorias, raciocínios e todas as coisas orgulhosas e elevadas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus, então eu vou ser guiada pela cabeça ou vou ser guiada pelo Espírito? Nós levamos todos os pensamentos e propósitos cativos à obediência de Jesus Cristo. Não alguns, mas todos. Os pensamentos se transformam em ações. Os pensamentos se transformam em palavras, comportamentos, atitudes. Eu escrevi um livro chamado A Conexão da Mente para mostrar que nossos pensamentos estão conectados a tudo ou mais que fazemos na vida. Então, se você sente que precisa de uma mudança em sua vida, ela nunca vai acontecer até você mudar seus pensamentos. Amém? E então muitas pessoas pensam, eu não posso evitar o que eu penso. Bem? Na realidade, isso não é verdade. É o que o inimigo quer que pensemos. Ele quer que pensemos que não podemos evitar o que nós pensamos.
Mas veja, se nós percebemos que a mente é o campo de batalha... Outro livro? A mente é o campo de batalha. E é aí que Satanás guerreia conosco, sabe? E se soubermos o suficiente da palavra de Deus para começar a reconhecer o que é verdadeiro e o que é mentira... Veja, é como... Você tem que ter tempo para entender isso. Quero dizer, por quantos anos eu acreditei que eu não tinha um futuro e nenhuma esperança porque eu tinha sido abusada sexualmente por meu pai por tantos anos? Eu pensava que eu era mercadoria de segunda categoria e, na verdade, eu planejava que eu teria uma vida de segunda categoria e que eu teria que ficar satisfeita com esta vida. Bem, eu não tinha nada para comparar porque isso era tudo o que eu sabia. Eu tive anos e anos e anos de pensamento errado. E eu posso te dizer, eu não quero ofender, mas muitos de vocês me assistindo hoje, você acredita em muitas mentiras. E talvez você esteja baseando a sua vida nessas mentiras. E a única maneira de você saber o que é verdade e o que é mentira é se tornando um diligente estudante da palavra de Deus. Muitos pensam que não conseguem entender a palavra, mas isso realmente não é verdade. Você pode precisar de uma tradução da Bíblia que seja um pouco mais fácil de se entender, pode precisar de alguma ajuda de um bom professor de Bíblia, mas Deus não nos deixou instruções para as nossas vidas e disse, e a propósito, você não vai conseguir entender nenhuma delas. Então pegue um desses livros, coloque em uma prateleira e depois vá para a igreja uma vez por semana e ficará tudo bem? Algum dia, eventualmente, você vai chegar ao céu? Não, essa não é a vida pela qual Jesus morreu para que nós tivéssemos. Ele quer que conheçamos a Ele e o poder da sua ressurreição, a qual nos levanta de dentre os mortos, mesmo quando estamos nesse corpo. Então, em Provérbios 23:7 diz, como Ele pensa em seu coração, assim Ele é. Então, eu digo de um jeito diferente, onde a mente vai, o homem a segue. E a maioria de nós pode se identificar com isso. Eu posso garantir, se você andar por aí pensando em um sundae com calda quente... É incrível a distância que você percorre para obter um. Vamos, alguém aqui já trocou de roupa à noite quando você já estava quentinho lá na sua cama e foi a uma loja para obter alguma coisa que você pensou que iria comer, alguma coisa assim, tipo, talvez batata frita? Bem, eu não vou, mas eu convenceria o Dave a ir. E então, é o poder da mulher e eu amo isso. E assim, é verdade que qualquer coisa em que pensamos se transformará em uma ação. Agora, se você quiser cumprir a palavra, muitas pessoas estudam a palavra, mas então elas têm dificuldade em aplicá-la ao seu comportamento. Na verdade, eu estava conversando com alguém sobre isso. Nesta manhã, ela me disse, eu acredito no que você diz, eu quero mudar, eu oro pela mudança, mas eu continuo fazendo a mesma coisa estúpida. Qual é a minha resposta? Tem algumas. Número 1, passar tempo com Deus, porque você não consegue mudar apenas tentando mudar, sabe? Mas também meditar sobre a palavra de Deus, e meditar significa pensar a respeito de novo e de novo, ou mesmo murmurar, calado ou em voz baixa. Então, Davi diz que meditava na palavra de Deus dia e noite. Em outras palavras, não é o suficiente só ir à igreja e ouvir alguém pregar a palavra de Deus. Você tem que ficar tão cheio da palavra que pensar sobre a palavra, meditar sobre a palavra e falar a palavra vai tornando-se uma parte de você que é muito difícil de separar. Josué 1, verso 8. Josué está enfrentando algo aqui enorme. Ele tinha recebido o trabalho de substituir Moisés. Quem iria querer esse trabalho? E agora cabia a ele liderar os filhos de Israel para a terra prometida. Eles estão se preparando para seguir em frente, isso é o que Deus diz a ele. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, mas medita nela dia e noite, para que você possa absorver e cumprir fielmente tudo que nele está escrito. Então, como nós vamos fazer isso? Simplesmente meditando na palavra dia e noite, até que ela se torne uma revelação para nós. Você sabe o que fazemos muitas vezes? Tentamos sobreviver de informações. E, cara, existe tanta, nós vivemos na era da informação. Quero dizer, há tanta coisa vindo para nós, que raramente nós permanecemos em uma coisa o suficiente até obter uma vitória, pelo menos nesta área. E assim, eu acho que podemos pegar informações, o que é ótimo, e se meditarmos nisso e estudarmos e orarmos por isso, quanto mais nós nos mergulhamos nisso,
mas entra em nosso espírito e se torna parte de nós. Desta forma, então, você não apenas vai reagir aos estímulos externos, mas você realmente age na palavra de Deus, porque ela tornou-se maior em sua vida do que as coisas que vêm contra você. Medite na palavra de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, quando? Depois que você meditar nelas, só então os seus caminhos serão prósperos e você vai agir com sabedoria e você vai ser bem-sucedido. Amém? Agora, Romanos 12:2, uma absolutamente incrível e maravilhosa escritura. Não se amoldem ao padrão deste mundo, esta era. Não se conformem ou se adaptem aos seus costumes exteriores e superficiais, mas sejam transformados, inteiramente mudados pela renovação de sua mente. Então, nós podemos ser totalmente mudados de dentro para fora. Qualquer mudança que venha de fora nunca vai funcionar. É por isso que a mudança do comportamento por si só nunca funciona. No que diz respeito a trazer para o crente a vitória, tem que ter uma mudança de coração, uma mudança de natureza. E assim, quando nascemos de novo, Deus nos dá a sua natureza, recebemos um novo coração, o seu espírito. Se alguém estiver em Cristo, ele é uma nova criatura. Mas então, a maneira que eu gosto de dizer isso, eu digo assim porque assim eu entendi, assim eu ensino, que tudo aquilo que Deus dá a nós, eu acredito que vem como uma forma de semente. Nós temos uma semente de tudo que Deus é aqui no ventre do nosso espírito. Mas como quando uma mulher fica grávida da semente do seu marido, ela tem que cuidar dessa semente, ela tem que nutri-la, há coisas que ela não pode fazer, há coisas que ela precisa fazer. Então, durante o período de tempo, vai crescendo uma criança e ela dá à luz. Bem, eu acredito que a palavra de Deus é a semente que o semeador semeia. E essa palavra de Deus, ela realmente toca todas as áreas da nossa vida. Eu posso te dizer algo, eu não sei o que você pensa sobre a Bíblia, mas eu posso lhe garantir que você não tem um problema sequer para o qual a Bíblia não tem a resposta certa. Tudo o que precisamos fazer é entender isso. Você sabe, a palavra de Deus, ela é sempre espiritual, mas ela é também tão prática. Ela abrange tudo, como pensar, como falar, seu comportamento, sabe? Absolutamente tudo, relacionamentos e assim por diante. Então ele diz, não se conforme com o mundo, não tente ser como o mundo diz que você deveria ser, mas seja transformado pela total renovação de sua mente. Eu posso te dizer que se você apenas pegar uma única frase e meditar nela por muito tempo, pode mudar sua vida, algo assim como, Deus me ama, e Ele me ama do jeito que eu sou. E é tão difícil para nós acreditarmos. Nós pensamos, bem, talvez Ele me ame quando eu puder mudar e ser melhor. Mas a verdade é que Jesus morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Então, quanto mais agora, certamente, Ele amará e cuidará de nós se antes de nos importarmos com Ele, Ele morreu por nós. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Đưa em mang cho anh bao ưu phiền ở gần đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió ấy qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, em
em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của băng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem vào sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's going deeper. And I'm a finger. I walk around and every time try to